Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aí do terceiro ano. Bom, gente, é o seguinte, tá? Como vocês não sabem ou saberão, né? Que irá continuar, tá? As nossas aulas, tá? Que agora a gente denomina como educação remota, né? Emergencial, tá bom? Então, ou seja, a gente vai continuar com as nossas videoaulas e videoconferências, tá bom, pessoal? Então, olha só. Hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai continuar da onde parou, que foi na casa da nossa aula 8, né? Então, a gente vai prosseguir para a aula 9, tá bom? Então, aqui a gente vai ver matemática 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Então, olha só, vamos lá. Aqui nós temos na matemática 1, relação de dependência entre grandezas. Como assim, professor? Olha só. No dia a dia, quando você quer fazer uma análise de crescimento, você analisa duas situações. Se eles são diretamente proporcionais ou inversamente o que? Proporcionais, beleza? Como assim, professor? Então, olha só. Aqui a gente tem duas situações. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Qual é a diferença uma da outra, professor? Olha só. Define-se como grandezas diretamente proporcionais aquelas que são representadas em forma de fração, beleza? Sendo o resultado de uma razão sempre uma constante não nula. Em outras palavras, se A e B são diretamente proporcionais, tem-se graficamente a seguinte situação. Então, gente, basicamente, o que são grandezas diretamente proporcionais? Você vai ter um valor para A, você vai ter um valor para B. Você dividindo esse valor, você vai gerar uma constante que a gente chama de constante K, beleza? Se eu pegar, por exemplo, outro valor para A e outro valor para B e a divisão for de novo o mesmo resultado K, isso quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Por isso que é uma reta assim, ó. Pensa comigo, ó. Vamos supor que a gente pega aqui, por exemplo, perdão, tá, gente, o mouse, mas é a forma que eu estou tentando utilizar com vocês. Mas pensa comigo, eu peguei um ponto aqui, né, desse eixo X, aliás, vou até apagar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, olha só. Vou pegar, por exemplo, um ponto aqui em B. E aqui eu tenho um ponto nessa reta aqui, certo? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, eu não vou gerar um ponto aqui. Esse ponto que gerou aqui, se eu pegar por exemplo, pegar um outro valor aqui, sendo para A e para B, o que vai acontecer? Esses valores vão continuar sendo o quê? Constante. Mas por que, professor? Porque todo valor que tu for dividir sempre vai ser o que? O mesmo resultado. Então, por isso que eles são proporcionais, beleza? Você tem essa divisão. E quando são inversamente proporcionais, gente, por que você já tem um produto? Justamente por causa disso. Porque quando a gente trabalha inversamente proporcional, por exemplo, eu tenho um valor A e o valor B. Quando eu aumento, por exemplo, o valor para A, eu vou diminuir o valor de B. Como assim, professor? Olha só aqui. Pensa comigo, eu tenho aqui um valor A, bem aqui. Esse valor, vamos supor que seja um valor bem alto, né? Vamos supor um valor 7. Se eu for pegar para o meu ponto B, eu vou ter, por exemplo, um 1 aqui. Então, percebe que cada vez que eu vou aumentando o meu valor de A, eu vou diminuindo quem? O valor de B. Por isso que eles são inversamente proporcionais. Mas, professor, o que quer justificar essa multiplicação A vezes B? Justamente porque, por exemplo, se tu tem A vezes B, se tu for multiplicar, por exemplo, duas vezes... Espera aí, deixa eu pegar a borrachinha. Se tu for, por exemplo, pegar e multiplicar duas vezes o A, por exemplo, olha só. Vamos supor que eu vou pegar aqui, vou multiplicar duas vezes o A, certo? Se eu for multiplicar duas vezes o A, o que eu tenho que fazer com B? Se eu vou multiplicar duas vezes o A, eu tenho que fazer o que com B? Eu tenho que dividir o B, porque eles são inversamente proporcionais, que é o inverso da multiplicação, a divisão. Mas por que você tem que dividir por 2, professor? Porque quando eu for cancelar 2 com 2, vai sobrar só quem? O meu AB, que é justamente a minha ideia. Beleza, pessoal? Então, olha só. Aqui a gente tem uma questão aqui do livro de vocês, que a gente tem a seguinte situação. A vazão de água em metros cúbicos por hora em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal, por onde passa essa água em metros quadrados, pela velocidade da água em metros por hora. Uma companhia de saneamento básico abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R, cuja vazão da água enche o reservatório em 4 horas. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o que? O raio da tubulação, mantendo a velocidade da água e utilizando o mesmo material.
Então, qual é o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação dessas novas formas? Então, olha só. Gente, essas informações, você sabe que a questão de Enem sempre traz muitas informações, mas às vezes elas nem são muito necessárias porque é mais para o contexto da questão. Mas o que mais interessa são essas partes que eu assinalei aqui. Mas por que, professor? Porque ele quer saber qual é o tempo que vai ser esperado quando eu tiver a minha nova adaptação, que no caso eu dupliquei quem? O meu raio. Então, olha só. Quando você tem para 4 horas, você tem apenas o que? Um raio R. Nesse caso, o que ele falou? Que ele duplicou o que? O meu raio, né? Como ele duplicou o meu raio, o que vai acontecer, professor? Então quer dizer que vai dobrar a minha hora? Não, porque aí você tem que prestar atenção. Olha só, se tu tem, por exemplo, uma circunferência, certo? Que tu tem uma medida raio, por exemplo, uma medida R, esse R é durante o tempo de 4 horas. Só que nesse caso tu vai aumentar, tu vai dobrar o que? O teu raio. Como tu vai dobrar o teu raio, é claro e óbvio que a velocidade da água assim, vai ser maior, porque o espaço é maior, logo o que vai acontecer com o tempo, ele vai diminuir. Por isso mesmo, então eles são inversamente proporcionais. Então, como eu vou duplicar o meu raio, eu vou ter que fazer o que com o meu tempo? Dividir por quanto? Por 2. Então, quando eu for dividir por 2, então qual é o horário que eu vou ter, professor? 2 horas. Deixa eu pagar aqui. Então, ou seja, o meu resultado vai ser quanto? 2 horas. Então, ou seja, esse vai ser o novo tempo que eu vou ter, tá bom? Alternativa B, com as minhas novas adaptações. Beleza, pessoal? Matemática 2, Geometria plana 9. Teorema de Tales e Teorema das Bissetrizes. Gente, isso aqui é só para relembrando tá, o assunto que vocês já viram lá no ensino fundamental. Olha só. Só para relembrar, Teorema de Tales garante um feixe de retas paralelas que determine sobre duas retas transversais qualquer segmentos correspondentes proporcionais. Gente, é isso que é o Teorema de Tales. Por exemplo, você tem aqui uma, duas, três retas paralelas. Para ser Teorema de Tales, no mínimo, você precisa de duas o quê? Retas transversais cortando essas retas paralelas, né? Porque quando eu faço isso, eu justamente gero o que eu tenho no meu Teorema de Tales, que é a minha propriedade. Qual é, professor? Referente aos meus lados, por exemplo. O meu lado AB, certo? Eu vou dividi-lo por BC, como está aqui. E isso daqui vai ser igual a quem? A proporcionalidade, ou seja, quem é proporcional ao meu segmento AB? O A', B'. Assim como se eu tiver o BC, quem é proporcional ao BC? O B', C'. Isso daqui também eu posso escrever de outra forma, por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, só a medida AB dividido pelo AC, como está aqui, que seja proporcional ao segmento A'B' dividido por A'C', ou seja, eu pegando o total desse lado, beleza? Então, isso daqui ó, é a nossa propriedade do nosso teorema de Tales, beleza? Consequência 1. Qual é a consequência 1, professor? Olha só, toda reta paralela a um dos lados de um triângulo determina no outros dois lados segmentos proporcionais. Por exemplo, olha só, você tem aqui esse segmento MN, beleza? Tu sabe que esse segmento MN, tu vê que o ponto M está onde? No ponto médio do lado AB, e esse ponto N está no ponto médio do lado AC. Então, ou seja, esse cara aqui, logo ele vai ser o quê? Se ele está no ponto médio, tanto aqui como aqui, então essa faixa, né, essa reta, ela é paralela. Paralela a quem, professor? O MN é paralela ao BC. Então, quais são as conclusões que eu posso tirar disso? Que o meu AM, eu posso muito bem dividir por quem? Por MB. Isso aqui vai ser proporcional a quem? ANNC, ou seja, o meu AM vai ser proporcional ao meu AN e o meu MB vai ser proporcional ao NC. Mas por quê? Porque o ponto M e o ponto N estão nos pontos médios de cada um desses lados do triângulo. Perfeito. Consequência 2, teorema das bissetrizes internas. Olha só, gente, nesse caso, o teu AD, que é, vamos dizer que não seja a altura, tá? Mas esse AD é a bissetriz interna, porque aqui você tem, né, um ângulo e ele cortou esses ângulos. Esses dois ângulos aqui são congruentes, certo? Então, essa bissetriz interna desse ângulo do vértice A, o que eu posso concluir com isso? Que o meu lado C
dividido por m vai ser proporcional a quem? A meu lado b, dividido pelo meu lado n, beleza? Lembrando que nesse caso o a vai ser quem? Vai ser o m mais n. Já quando eu tiver teorema de bissetrizes externas, olha só, esse daqui é o teu triângulo. E quem é bissetriz externa, professor? Está aqui, ó. É o AD aqui, ó. Ela é a minha bissetriz externa. Professor, vai mudar alguma coisa? Não, porque esse lado B é como ele tivesse aqui, então vai continuar a mesma coisa, ó. O B vai dividir quem? O N, e o C vai dividir o M, ou seja, a divisão desse cara aqui é proporcional à divisão desse com esse. Só que o que vai mudar? Que a soma agora não vai ser A igual a M mais N, vai ser o M, que vai ser igual a quem? A mais N. Beleza, pessoal? Avançando aqui, nós temos matemática 3, proporcionalidade de funções afins. Gente, esse capítulo é só aprofundamento. Então, vamos só resolver uma questão bem prática aqui para vocês entenderem. Olha só. Uma indústria automobilística testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustíveis são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido o quê? Consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, que é justamente o vertical, né? Que é a quantidade de gasolina, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, que então é a distância percorrida pelo carro, ok? Então, olha só o que ele pede na questão. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é quanto? Então, assim, gente, de novo uma questão do Enem, tá bom? Como é que eu posso resolver essa questão? Gente, isso daqui é uma questão de interpretação, porque ele quer saber qual é a minha lei, qual é a minha função que vai representar justamente esse meu gráfico. Então, você tem que partir de dois valores. Quem são esses dois valores, professor? O menor valor, que no caso é o menor valor para x, e o maior valor para x também. Então, olha só. Se eu quero saber a minha função, todo mundo sabe que o meu f de x, ele é quem? É o meu a vezes x mais b, beleza? Então, nesse caso, como é que eu vou fazer? Vou primeiro pegar meu valor inicial, que é quanto? 0. Então, olha só, meu f de 0, tá? Vai ser quem? Quem é o meu a? Não sei quanto é que vale. O meu x vale quanto? 0. Então, 0 vezes a, já sei que vai dar quanto aqui? 0, beleza? Então, eu não preciso nem me preocupar com isso. Eu só preciso descobrir quem é meu valor de b. Só que eu sei quem é meu valor de b. Como é que eu sei, professor? Porque quando o f de x for igual a 0, o b vale quanto? 50. Então, meu f de 0 vai ser igual a 50. Ou seja, o meu b vale quanto? Meu b vale 50. Tranquilo. Entenderam? Então, e com isso, né? A outra informação que eu tenho é quem? O f de 500. Então, eu vou ter o meu f de 500, que é o último valor de x, né? O f de 500 vai ser quem? Vai ser o ax mais b. Só que o a é o que eu preciso descobrir, né? Então, vai ficar 500 vezes o a mais... Só que eu sei quem é o valor de b. Quem é o valor de b? 50. Mas, professor, quem é o meu F500 em relação a Y? Vai ser quanto? 0. Então, vai ficar 500A igual. Como isso daqui vai dar 0, porque quando o meu F de 500, o meu Y vale quanto aqui? 0. Então, eu passo meu 50 para o segundo membro. Então, vai ficar como? Menos 50. Então, meu A vai ser quem, professor? Meu A vai ser menos 50 dividido por 500. Cancela um 0 com um 0. Vai ficar menos 5 dividido por 50. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre 10. Então, descobri o meu valor de A e o meu valor de B. Então, agora é só achar minha função, que é o f de x. Então, meu f de x... Até apagar aqui que eu... então, meu f de x vai ser quem então, professor?
Ó, meu f de x vai ser... Quem é o a? Menos 1 sobre 10. Só que esse menos a não multiplica por x, então eu vou fazer direto. Ó. Vai ficar menos x dividido por 10, mais, quanto é que vale o b? 50. Então, gente, essa aqui é a minha lei da função. Cadê qual é a alternativa? Está aqui, alternativa B. Menos x sobre 10 mais 50. Então, é assim que se resolve esse tipo de questão, ok? Aqui eu quero que vocês resolvam, tá? Essa atividade avaliativa. Dê um pause, resolva essa questão, porque lá no final vocês vão entender o que eu vou pedir, ok? Avançando. Matemática 4. Medidas de tendência central. Aqui, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre moda e mediana 2, mas lembrando que esse capítulo também é só aprofundamento, tá bom? Então, vamos resolver essa questão. Lembrando que eu estou só fazendo essas questões aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? E vocês resolverem as questões em casa. Então, olha só, mais uma questão do Enem. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2018 a abril de 2019, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, olha só, aqui você tem a taxa de desemprego, que vai de abril, ou março, aliás, de 2018 até abril de 2019. Ok? Então, essa aqui é a total de desemprego. Pergunta, professor. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2018 a abril de 2019 foi quanto? Ou seja, ele quer saber o valor mediano, qual foi a média que teve para essas porcentagens de taxa de desemprego, né? Então, o que eu vou fazer? Gente, quando vocês vão calcular medianas, vocês já sabem que vocês têm uma sequência e vocês têm que pegar o maior e o menor valor. Aliás, justamente, né? Por exemplo, você pega em rol, né, em ordem crescente, e você vai pegar o menor valor até o maior valor, mas em ordem crescente, porque quem tiver no meio justamente vai ser a tua mediana. Então, se você prestar atenção, olha só, o 6,8 é o primeiro valor. Quem é o segundo valor, professor? Está aqui, ó, o 7,5. Quem é o terceiro, professor? O 7,6. Também tem outro 7,6, então ele vai ser o quarto valor. Ah, professor, mas está se repetindo, não interessa, porque 7,6 é referente a 2 meses, então conta sim 2 vezes. Quem é o próximo valor, professor? 7,5, então esse aqui é o quinto valor. Lembrando que eu estou pegando de ordem crescente. Quem é o sexto valor? 7,9. Aqui também vai ser o sétimo valor. O oitavo valor vai ser o 8,1. Beleza? O nono valor vai ser quem? O 8,2. Né? Quem vai ser o 8,5? O décimo valor. O 8,5 vai ser o 11. O próximo vai ser o 8,6, que vai ser o 12. O 8,9 vai ser o 13. E por fim, o último vai ser o 14. Então, tu percebe que você tem 14 números, né? Em ordem crescente. Só que aí você sabe que quando você tem uma sequência de números pares, você vai ter que pegar os dois do meio e dividir por 2 para poder você encontrar o valor. Então, se a gente for analisar, quanto vale a metade de 14? 7. Né? Então, quem é o 7? É o 7,9. Só que o 7 não é a metade, professor. Ele não é a metade dessa ordem crescente. Eu preciso encontrar quem é o termo médio desse valor. Então, você vai pegar o 7,9 e você vai somar com quanto? Com 8,1. Mas por quê? Porque o 7 e o 8 são justamente os valores que estão no meio dessa minha ordem crescente. Então, tu vai pegar quem é o número 7 aqui, quem é o valor que está representado. Vou até botar bem aqui, ó, 7,9. Mais quanto? Quem é o 8, a oitava posição, o 8,1. E aí você vai pegar esses dois valores e vai dividir por 2. 7,9 mais 8,1 vai dar quanto? 16 dividido por 2. Então, ou seja, o resultado vai dar quanto? 8. Então, 8 vai ser justamente o meu resultado, que é 8% a minha mediana. Né que é simples, pessoal? É bem interessante, tá? Mas é bem simples. Ok? E aqui temos matemática 5, trigonometria 9, que é a transformação em um produto. Pessoal, essa parte aqui, aí no livro de vocês só tem demonstração. Perdão, gente. Só tem demonstração, mas o que eu quero que vocês entendam? Justamente que você vai ter duas fórmulas. As fórmulas, né, de Prostaferese,
que é um cara, né, um matemático, e também as fórmulas de Werner, né? Então, aqui, gente, o que eu vou pedir para vocês? Decorem essa fórmula aqui, pessoal, tá bom? Isso aqui é o tal, querendo ou não, decoreba, porque você não vai... Eu posso até fazer a demonstração para vocês entenderem essas fórmulas, mas vocês precisam utilizá-la. Então, no exercício é só olhar a fórmula e ver como vocês vão utilizar. Porque vocês fazendo exercício várias e várias vezes com essas leis, com essas fórmulas, vocês vão acabar decorando e entendendo, tá bom? Então, é isso. E aqui a gente tem o nosso roteiro de tarefas. Gente, lembrando que eu não vou pedir para vocês me enviarem pelo Sofia, tá? Vai ser pelo Sofia agora, tá? Esse roteiro de tarefas. Eu só estou colocando essas datas para vocês não se perderem e estarem atualizando o livro de vocês justamente com os exercícios que estão lá, tá bom? Para poder a gente não se atrasar. Então, segunda-feira eu fiz de acordo com os nossos tempos, ó. Aqui eu tenho um tempo, aqui eu tenho 2 tempos, aqui eu tenho 2 tempos. Então faça esses exercícios de acordo com os dias e não vou cobrar para enviar, somente para vocês fazerem em casa. Mas professor, então como é que você vai avaliar? Justamente, aqui você vai ter atividade avaliativa, matemática 1 e matemática 2. Então você vai fazer esse exercício na matemática 1, esse exercício na matemática 2, e você vai também fazer esse exercício na matemática 4 e esse exercício na matemática 5. Cadê a matemática 3? Tá lá na metade do vídeo que também vocês vão fazer. Então vocês vão fazer esses 5 exercícios e esses sim vocês vão me enviar pelo Sofia, tá bom? De preferência já com, claro, com as respostas, né? E se for possível, escreva pelo menos o número da questão e a pergunta, tá bom? Para te identificar qual é a questão que vocês estão fazendo. E é por aí, pessoal, que eu vou avaliar a nota de vocês, tá bom? Por esses exercícios. Então, gente, é isso que a gente tem, tá? Nesta aula, tá bom? Espero ter ajudado. Essa foi a melhor forma de eu utilizar, né, o meu pincelzinho, sendo que eu estou fazendo no mouse, mas assim, para ficar mais claro que a gente possa conseguir fazer esses exercícios, tá bom, pessoal? Então é isso aí, um abraço, tá bom? Bons exercícios e qualquer dúvida estarei no WhatsApp para tirar qualquer dúvida, tá bom, pessoal? É isso aí, abraço.